Olá, meu nome é Marta Vânia Oetela, sou designer industrial, sou moçambicana e tenho background em engenharia mecânica e eu estou aqui para falar um pouco, partilhar um pouco da minha experiência no impacto do design na vida social. Então, eu vou começar por primeiro explicar o que é esta coisa de design industrial. Geralmente existem vários tipos de design e no final do dia, design é sobre fazer balanço, assim, de forma muito geral, entre o funcional e aquilo que tem bom aspecto, não é? É sobre fazer este balanço. E quando olhamos para o design industrial, não foge muito disto, mas tem um pouco da componente que é óbvia, que é a componente industrial e que até em alguns momentos envolve também o design de produto. Eu vou também recuar um pouquinho no tempo para explicar como é que esta história toda começou. Basicamente, há 2 anos, um amigo muito querido, colega, sofreu um acidente de aviação e teve imensas dificuldades em ter acesso às próteses por diversos motivos, quer pelo tempo de espera, quer pelos valores envolvidos e até pelo próprio aspecto desta prótese. Eu gosto de lembrar que nesta altura nós também participávamos de campanhas de recolha de resíduos plásticos no mar. E uma vez, numa destas recolhas, nós percebemos que em algum momento até recolhíamos, não é? Ficávamos 1, 2 horas a recolher este material e que depois não sabíamos se este material teria ou não uma segunda vida. É algo que nós sempre pensamos muito e depois é que entra esta bonita história do design social, que é basicamente com base em problemas, vir com soluções, usando o design e materiais locais, que é para sanar uma certa dificuldade ou problema. Então, basicamente, nós começamos a olhar para estas redes que nós recolhíamos durante as campanhas e as garrafas PET como uma oportunidade de fazer com que as pessoas com deficiência física, não é? Ou que tenham sofrido amputações, pudessem ter uma vida cheia de produtividade. E é importante também pensar no material que nós usamos, no sentido de dar uma segunda vida a este material. Mas que material é este? É plástico e está por todo lado, algumas vezes bem conservado e noutras nem tanto. Então achamos que seria muito interessante pegar algo que temos assim com a abundância positiva e negativamente, não é? Quer pelo consumo e etc., mas pegar neste material e conseguir dar uma componente social, que é basicamente pegar em resíduos tóxicos coletados não só no mar, mas um pouquinho por todo lugar e poder dar uma segunda chance e sanar estas duas dificuldades. Geralmente o plástico é tido como o mal da fita ou o inimigo, não é? E temos esta possibilidade de poder olhar para este material como algo de uma transformação social. Basicamente, depois deste processo todo, que foi estas campanhas e perceber que este material depois já não tinha uma segunda vida, e perceber também esta dificuldade de 90% da população moçambicana em não ter acesso a próteses em Moçambique, nós pensamos em como pagar basicamente estes dois aspectos e unir por forma que tivéssemos uma solução, e este foi o resultado. Esta foto faz parte de um piloto que foi conduzido, e o mais interessante disto é perceber que muitas vezes vem associado a, por exemplo, a autoestima, não é? Porque geralmente quando pensamos em próteses ortopédicas, o primeiro pensamento são aquelas
peças cremes, não é? Um pouco mecânicas e não com assim tão bom aspecto. E é uma das componentes que a Biomec decidiu que queria trabalhar mais, não é? Poder não só disponibilizar próteses, mas próteses que possibilitassem a pessoa ter autoestima, ter produtividade. E é interessante pensar que é possível captar a essência de cada pessoa a partir deste acessório, porque geralmente quando pensamos em próteses, pensamos em materiais e em minimizar e associamos a depressões e etc. E ter este produto trabalhado desta forma que supere estas ideias preconcebidas que nós já temos. É interessante pensar em alguém, por exemplo, conseguir passar um pouquinho da sua essência para a sua prótese. Este é um dos casos, porque temos alguém que até fez parte do trabalho todo do design da prótese, que é uma pessoa que, olha, disse que tinha assim uma queda por este tipo de padrão e fomos trabalhando nisso e foi interessante conseguir pintar um pouquinho da história desta pessoa. E é aí que percebemos a importância do design em várias vertentes e principalmente naquilo que é o contexto moçambicano, podemos assim dizer, em que temos agora esta transição para aceitação e oportunidade para design, porque até há algum tempo, por mais que estivesse de forma inconsciente em um pouquinho de todos, havia ainda esta pergunta, será que é necessário ou não um design? Então, temos este caso de estudo que revela que vale a pena mesmo apostar. Então, agora voltamos um pouquinho para a história daquilo que são padrões e daquilo que é material. Nós sentimos que é importante ter estas próteses a contar um pouquinho da história de cada um, mas também, por exemplo, a contar onde este material foi recolhido. E percebe-se também que a design é uma componente super fora da caixa e é sobre criar possibilidades, mas ao mesmo tempo dar alguma funcionalidade. Podemos analisar, por exemplo, neste pé, nós temos algumas particularidades que dão assim um forte toque, mas ao mesmo tempo unido à funcionalidade, porque se pensarmos na anatomia de um pé, temos, por exemplo, a questão toda dos músculos, da locomoção, de alguma flexibilidade que é possível dar e não tirar assim esta essência e esta coisa única que cada um tem. Então é sobre ter sim um membro artificial, mas que o mesmo possa transmitir um pouquinho de si. E temos também do outro lado esta panturrilha que também tem uma história muito interessante que lembra aqui alguns padrões tribais que são muito, gosto de dizer, africanos e dão assim este toque único. É interessante pensar nestas coisas nesta perspectiva, porque geralmente importam-se muitas ideias e importam-se muitos processos e no meio desta importação, em alguns momentos nós acabamos por perder alguma até identidade. Então é interessante estar numa situação de até voltar a colocar e a dar um pouquinho mais daquilo que é fazer um design social, não é? Ou de produto, mas também ter esta componente de origens e de um pouco de culturas e de contar a história de cada um. E voltamos também a este aspecto todo da reutilização. Sabemos que é material reciclado e isto também nos faz voltar um pouco para aquilo que é a vertente de consumo ou não consumo, consumo excessivo, e é basicamente naquilo que podemos, se calhar, não usar ou pensar em materiais alternativos. Temos esta coisa de pensar que existem alguns profissionais que têm de resolver este problema, mas no final do dia, se a ação é conjunta, é muito mais interessante e alcançamos resultados rápidos. Temos aqui, por exemplo, uma vasilha de um creme que depois passou por esta transformação toda e deu a vida a esta prótese. Depois voltamos àquele conceito todo de design circular, que é pegar no design como uma ferramenta
não só de criação, não é? Mas também de consciencialização sobre vários aspectos, como, por exemplo, a questão do consumismo, a questão de precisamos ter mesmo este material, questões como usar ou não o plástico que só se usa uma vez, o plástico descartável neste caso. Então isto remete-nos a esta coisa toda, e é interessante ver o design a colocar, a unir estes dotes. E voltamos também a a questão toda dos processos, porque no final do dia é função de um design tornar o processo mais smooth e otimizar processos. Então, faço aqui, desta vez, uma pequena comparação entre, por exemplo, o processo que a Biomec usa e os processos regulares. Então, o design muitas vezes é sobre isso, sobre arranjar formas mais espertas de fazer, mais rápidas, mais econômicas ou não, e é interessante perceber isto tudo. E temos também algumas amostras daquilo que é o processo. Então, tudo começa por dar funcionalidade e também bom aspecto neste caso. Então, se quisermos colocar estes espaços aqui, nós temos a questão do membro residual, não é? E que tem este formato e que, mais uma vez, usamos o design a nosso favor, que é para partilhar uma experiência suave até com o próprio utilizador. Então, temos uma situação toda de tirar uma impressão, por exemplo, em 3D deste membro, para evitar que a pessoa, por exemplo, tenha que ir ao médico, fazer estas dimensões e, por exemplo, haver algum erro e a pessoa ter de voltar de novo e ter de fazer este processo. Então, nós minimizamos os passos. Então, significa que num processo regular ele passa por moldes, por cast, por vacuum form, por fit e por finalmente ter de ser testada, mas é um bom processo, não é? Não é um mau processo, mas é algo que pode ser encurtado. Então é interessante ver o design a funcionar desta forma, tornar as coisas mais suaves, as transições e etc. E é bom também ver este ciclo que o design também ajuda a fechar, que é basicamente o ciclo de reutilização, que é pegar no material, dar uma segunda vida e fazer com que haja a famosa economia circular. E desta vez temos aqui esta imagem que, assim, pessoalmente é especial, porque transmite um pouquinho da história, não é? Temos aqui, já havia falado do design tribal, que é bastante interessante, mas do outro lado também temos algo mais futurístico, que era aquilo que eu estava a mencionar, que era a personalização, porque muitas vezes nós, por questões de produção, temos a tendência, digo, as grandes indústrias têm esta tendência de cortar alguns processos, como a personalização, por exemplo, em que tentam fazer mais unidades com um certo padrão e que conseguem ter algum rendimento, mas depois tens outras instituições, organizações que estão mais interessadas em dar este toque humano, e o design não foge muito disto, é sobre dar um pouquinho daquilo que a pessoa é, conseguir fazer esta transição daquilo que a pessoa tem como personalidade para as próteses, que no final do dia fazem parte, acabam por fazer parte do dia a dia desta pessoa. Então temos do outro lado um tom mais divertido, mais ousado, mais futurístico, como gostamos de pensar, e é interessante pensar que as pessoas, os próprios usuários, não é? Aqui criam esta busca, exploram por limites. É interessante estar lá para ouvir, conseguir trabalhar estas ideias com eles e transformar naquilo que é o sonho, que percebemos que falta um pouquinho por estes dias. E aqui falo também sobre alguns processos de comparação, até dos processos e para a obtenção, não é? Temos vários fatores que se tornam depois fortes, como a questão do design inovativo e das 4x4 prostheses, que é um conceito que eu gosto muito, que é basicamente
próteses, por exemplo, para ir ao trabalho, as mesmas próteses para ir a uma caminhada e usar exatamente as mesmas próteses para, por exemplo, ir a uma chamba colher alguma coisa, não é? Então é interessante estas funcionalidades todas que o design dá, mas fazendo também um balanço com aquilo que é o aspecto, que também é algo importante. Outra coisa também sobre processos é que pode-se pegar, por exemplo, numa prótese e a pessoa ter a possibilidade de usar a mesma prótese 10 vezes. E a questão é como é que isto é possível? É basicamente sobre o material, é basicamente sobre esta consciência de utilizar melhor, de cortar aquilo que não tem algum benefício, ou que se tem algum benefício, prejudica de alguma forma o meio ambiente. Então é interessante ter o design a fazer estas pontes e a otimizar processos. Então, no final do dia, esta é a definição mais clara daquilo que é design industrial. E é a mesma coisa nós percebemos quando falamos também de horas de produção, como pegar uma ferramenta, transformá-la mais smooth, tornar o processo mais otimizado e não tão dependente, não é? Então é interessante ter, por exemplo, a diminuição de um processo de 1080 horas, de um processo convencional para cerca de 24. E basicamente é sobre isto, fazer um wrap-up assim rápido. O design, na verdade, está em todo lugar e está nas mínimas coisas, não é? E é interessante como pensar um pouquinho mais nisso pode transformar não só a pessoa, mas o processo em si, a experiência do usuário nesta situação toda. Nós temos uma questão em que estamos habituados já, por exemplo, a quem tenha próteses que de alguma forma tente escondê-las ou ocultar, não é? E também temos a situação do design tornar este que até podemos chamar um ponto que deixa a pessoa um pouco, que deixa a pessoa menos insegura, quis dizer, e tornar na peça-chave como se fosse um acessório, porque olhamos para esta imagem e temos um pouco disto, um pouco daquilo que é autoestima, um pouco daquilo que é produtividade, a prótese consegue transmitir aquilo que a pessoa é, não é? A partir do design, um pouco mais descolado e etc., que são aspectos bastante importantes, principalmente em pessoas que tenham passado por este processo. Estou super entusiasmada em ter este tempo para fazer esta partilha. Espero que tenham tido um bom momento, tal como eu tive, e muito obrigada. Até a próxima.